ofícios, né, memorandos. Então, a organização administrativa é dela. Mas atrás dela tem a orientação de toda essa equipe, gestão, coordenação e orientação educacional. E coordenador financeiro também, né? Nada sai da escola sem oficialização. É a mesma situação nossa aqui das nossas aulas online, né? Eu planejei junto com as meninas a nossa aula, né? As nossas falas, e aí daí do outro lado estão vocês anotando as informações, né? Descrevendo algumas dicas, ou anotando até as mesmas perguntas, as dúvidas que vocês estão tendo, né? Então, tudo isso faz parte de um planejamento, tá? E aí a secretária escolar, por ela ser a coluna dorsal administrativa, tudo perpassa por planejamento até chegar a ela. Porque ela não pode matricular a criança ou o estudante se não tiver vaga. Como também o professor ele não é lotado na escola, na turma X, se não tiver número de alunos X matriculado, porque não formou turma. Então, um depende do outro. Essa interação, ela é real. O coordenador financeiro, tá? E se a escola estiver, porque às vezes tem municípios que não tem um coordenador financeiro, e aí quem assume tudo é a gestão. Ele que é o gestor, ele é o coordenador financeiro, sabe? Ele que tem que correr atrás dos recursos financeiros, prestação de conta, sabe? E aí, no caso, se a escola tiver, né, coordenador financeiro, né, o coordenador financeiro, ele traz para a gente um espelho, né, de sustentação, né? Até porque ele é o responsável pelo financeiro da escola. E se ele for uma pessoa irresponsável, pessoal, ele acaba colocando todos. Não é só a equipe diretiva, porque o resultado final vai lá na ponta, lá na sala de aula. Todos em dificuldade, se ele não for responsável, né? E o pedagogo, né, na sua liderança e a gestão escolar. Então, nós estaremos aqui falando também da sustentabilidade da escola, né, essa inter-relação com a equipe que precisa existir. Se não houver esse casamento com essas funções, não dá certo o planejamento. Por isso que eu falo casamento, e não pode ter divórcio entre o gestor, coordenador, orientador, o secretário, né, a secretária e a coordenação financeira. É um casamento e não pode ter divórcio. Eles precisam traçar estratégias e metas específicas para 200 dias letivo com os alunos para que tenha resultado. E aí aqui, né, na introdução da nossa aula, eu trago como foco para vocês que já acessaram a rota, né, que já viram lá todo o material, né, vocês verificaram que também nós temos lá uns artigos para leitura, né, que fala sobre as atribuições lá de cada um, né. Então, nós vamos hoje, em sequência, falar um pouco, compreender sobre essa complexidade da gestão, que é muito importante, né, é muita responsabilidade, galera, estar na liderança de uma escola, tá? Preparar vocês, futuros pedagogos, para assumir, para atuar na liderança, tá?
Identificar a oportunidade de atuação, né, e desenvolvimento profissional para nós, enquanto futuros pedagogos, né, como também promover o trabalho colaborativo e o alinhamento de equipes, né. Então, essa é uma das necessidades que nós estaremos explorando hoje na nossa aula. Pode passar, colega? Professora, Oi, a amor. Gisele de Jesus Miranda, ela colocou aqui um comentário. Ah, Ela sim. coloca muita responsabilidade acumular funções, professora. Isso, mas acontece, Gisele, que às vezes nós temos o estado de Tocantins, são 139 municípios, e nós ainda temos municípios atrasados com relação às atividades públicas, entendeu? A sistematização dos documentos normativos, a proposta de trabalho da rede. Nós, nós temos município ainda que não tem, não tem o plano de carreira, que não paga o piso para os professores. Em pleno século, nós estamos em 2026, galera. O piso nacional, uma lei antiga. Temos. Infelizmente, ainda há gestões públicas que não colocam como prioridade a educação. E a pasta da educação é a maior, é a maior pasta dos municípios. Educação e saúde. O número de profissionais são maioritários, tá? Então, assim, é gradativo essa, esse amadurecimento, né? Em alguns municípios, para que eles valorizem a profissão de professor, né? É uma profissão gostosa de se trabalhar, de desenvolver projetos, né? De você ver o resultado final, ó, meu aluno lendo, não acredito, meu aluno se labando. Ai, a criança conseguiu pintar de forma coerente, sabe? Aprender os valores. Meu Deus, a criança aprendeu o número, sabe? Nossa, aprender a música. Meu aluno já está sabendo a tabuada. Gente, é muito importante e rico esses resultados. O dinheiro nenhum paga. Apesar que ninguém vai trabalhar por amor. A gente trabalha porque a gente precisa. Mas, já que vocês estão iniciando essa carreira, né? Agora, né? O primeiro degrau, que é o curso de pedagogia, não parem aqui. Não parem. Dê sequência. Dê sequência nos estudos. Se aperfeiçoe. Comece a ganhar dinheiro com seus estudos. Eu. Professora, Oi, Maria. boa noite, tudo bom? Boa noite, amor. Aqui na nossa cidade, aqui no Pedro Afonso, tem um programa chamado IEL, né? Que são os Hum, auxiliares, né? Os cuidadores. E a maioria deles não estuda pedagogia. A maioria deles estuda enfermagem, outra área assim, outras áreas, sabe? sei. Se falta algum auxiliar ou cuidador que está fazendo pedagogia, entendeu? E eu vejo assim que hoje, para assim, ninguém quer estudar pedagogia para ser um professor. E os que estão fazendo, eles falam que nunca se vai trabalhar Na área. com tanto de aluno na área, com tanto de aluno que a gente trabalha. Trabalha, trabalha. Fala agora, Maria, mas trabalha. Pois é, Trabalha sim. aliás, desde o tempo que eu entrei no município e desse programa, eu já foi dois auxiliares que estavam fazendo pedagogia. Dois auxiliares meu. Pois é, porque auxiliar, necessariamente, ele tem no ensino médio, ele já é contratado, né? É, E aí são os aperfeiçoamentos também, né?
contínuo que vai orientar eles como trabalhar a especificidade da criança, né? É, E aí, assim, alguns eles veem, né, a rotina, o corre-corre do professor, né? E aí, às vezes, é, acaba sentindo dor pelo professor, né? Mas e- isso intervém muito, Maria, quando o professor não tem domínio de sala isso. e que começa a só reclamar da profissão. Tá errado. Porque se eu estou numa sala de aula e eu não passo, né, uma visão favorável do que eu estou desenvolvendo ali para a turma, né, se eu não tiver equilíbrio emocional, se eu não tiver domínio de turma, um planejamento estruturado, né, então eu só vou reclamar mesmo, só vou enxergar a dificuldade. E a educação não é só dificuldade, é qualquer outro trabalho É, administrativo. Tudo demanda de planejamento, de cumprir horário, de compromisso, de assiduidade, de respeito, né? Então, se às vezes já aconteceu isso, né, gente, enquanto eu estava supervisora pedagógica, eu já visualizei situações assim, né? Mas nós temos excelentes profissionais que se transformam na sala de aula e são tímidos ao extremo quando estão fora da sala de aula. Mas dentro da sala de aula fazem um show, entendeu? Mas às vezes possui essas características que eu citei anteriormente, entendeu? Como também apoio da equipe diretiva, né? Um coordenador que é ativo, um gestor que é ativo na escola, que é colaborador, sabe? Que instiga, que sempre quer o melhor da sua equipe, né? Então, tudo isso é, resultado para sucesso das atribuições, né? Mas essa fala sua, ela não é diferente nos 139 municípios. Ela vai divergir de escola para escola, né? Mas é muito interessante. Bom seria se nossos cuidadores tivessem um curso técnico pedagógico que conhecesse didática, que conhecesse de planejamento, de metodologias de ensino, para entender que estão ali, Maria, não só para ficar o tempo todo no celular e largar a criança para o lado. Isso não é inclusão. é. Graças a Deus que a gente tem uma equipe da CEMED, né, muito excelente, sim, que, na verdade, eles têm uma formação, né, antes de Uhum. começar, né, antes de ir para as escolas, né, todos. Agora aqui também, né, esse ano já teve também outro programa que, com 16 anos, e estando no ensino médio, ele já entra como auxiliar, né? Tem esse programa também. E quando eles entram, eles têm uma parceria, acho que é do governo federal, que esse programa é do governo federal, não é do município. Eles têm Entendi. uma formação, eles têm um treinamento, entendeu? Com o pessoal que vem, né, do MEC mesmo. E graças a Deus, até hoje, assim, está dando certo. Quando começa que eles não vão para as escolas, nossa senhora, que, assim, às vezes a gente pega uma criança laudada, né? É muito difícil, sabe? A, É, a gente já pegou aquele, acostumou, né, com eles nos ajudando, que às vezes tem uns laudados que não vão, né? Passa 2, 3 dias sem ir, e eles vão e acompanham a gente, ajudam a gente ali. É muito bom. Agora, antes deles chegarem, nos corre fiado. Mas é muito bom esse programa, muito bom mesmo. que maravilha. Eu fico feliz do município ter aderido programas para contribuir com a educação. Yasmin levantou a mão.
Boa noite, professora. Boa noite, amor. Quando é professor, até mesmo assistente, que você vai por amor naquela área, tudo flui. Eu lembro que quando eu estava no fundamental, eu sempre fui péssima de matemática, e a professora, ela só falava assim, ela não tinha tanta paciência para ensinar e falava assim, não importa, vocês aprendendo ou não, meu dinheirinho vai cair na conta. Então, aquilo e ela tratava os alunos de ignorância, aí eu vi aquilo e peguei para mim, né? Aí, hoje, eu vou estar trabalhando na creche. E antes de começar as aulas, o que foi que eles fizeram? Todos os professores passaram por um preparo. Preparo pela nutricionista, psicóloga, até com SAMU, em questão de tudo. E a gente vê hoje em dia que quando você vai qualquer tipo de área, qualquer função que você queira trabalhar, você tem que ir por amor. Porque você for só pelo, só todo dinheiro cair, as coisas não vai fluir. E Não. quando é por amor, até os próprios alunos amam a professora e a matéria aprende mais rápido. Sim, sim. Você tem prazer, né? Tem consistência na fala, né? Nas orientações pedagógicas, né? Você é criativa, leva material concreto para contribuir, né? No construtivismo, né? Então, assim, ou ensina brincando, né? Que é a ludicidade na educação infantil, que vocês, semestre que vem, estarão estagiando, né? Então, assim, são várias etapas na modalidade da educação, né? Aonde gradativamente a gente vai moldando a maneira de ensino e aprendizagem, né? Já no ensino fundamental, nas séries iniciais, é o ciclo de alfabetização. Então, ela não foge tanto e não é tão diferente da educação infantil. Tem que ensinar também com ludicidade, né? E com projetos educacionais, principalmente no foco das crianças conforme níveis, né? Que elas se encontram, né? De leitura, de escrita, de raciocínio lógico, matemático, né? Mas isso vocês vão experimentar em cada estágio que vocês forem a campo, tá? Agora, nesse estágio, igual, quero deixar um recadinho aqui para vocês que vocês são a segunda turma de pedagogia que está iniciando o estágio desde o início do curso, desde o primeiro período. E esse eixo gestão escolar não tinha em outros cursos anteriores. É interessante que a gente conheça todos os perfis profissionais na escola. Porque eu, enquanto pedagoga, eu não vou lá só para atuar em sala de aula, não vou só gerir uma sala de aula. Eu posso estar gerindo outros ambientes, ou nem chegar, né, a estar na escola e diretamente com uma Secretaria Municipal de Educação. Lá também cabe pedagogos, tem várias funções lá pedagógicas, né? Então, sim, eu posso atuar em vários campos. Nós vamos ter uma aula, né, específica que eu vou apresentar para vocês os vários campos de atuação do pedagogo. Em hospital, em ONG, né, em bibliotecas, em empresas, né, e nosso papel pedagógico contribui. Que eu vou com aquela afinidade para o local que eu estarei assumindo, né? Então, assim, eu quero deixar claro aqui para vocês que o pedagogo e a gestão escolar, eles se completam. Porque além da sala de aula, o educador, como agente, ele é um agente de transformação em todos os níveis. Então, antes de eu estar gestor, eu fui professor. Mas eu sou graduada em pedagogia. Eu também sou graduada em geografia, licenciatura em geografia. Mas eu sempre atuei no campo pedagógico. O meu forte é a pedagogia, não é a geografia. Entendeu? Isso mesmo, Yasmin, vamos ser a diferença nas vidas, porque a gente trabalha com vidas, com várias famílias.
né? Então, a escola ela é um sistema muito complexo, que ela necessita de uma visão holística, o olhar de águia, olhar para todos os campos que a gente precisa, tá? E a formação do pedagogo, ele é para assim, para a gente estar atuando em diferentes esferas da educação, como eu disse anteriormente, tá? Então, não deixe e não limite o pensamento de que o pedagogo ele é só para ser professor. Não, nosso campo profissional ele é vasto, tá? Vamos lá, Joyce, pode passar nosso material, né? Então, quem que é o gestor, o norte da instituição, né? Tem escolas que fala direção. Eu presto assessoria pedagógica lá em Lagoa do Tocantins. Eu sou formadora também, né? Na área pedagógica. E recentemente nós realizamos o processo seletivo lá na Lagoa do Tocantins. Lá a nomenclatura é diretor, não é gestor. Já aqui em Porto Nacional, onde eu resido, também já participei de processo seletivo para gestão, né? Como participante, como também na elaboração de editais e desenvolvimento do certame. Aqui é gestão, aqui não é diretor, né? Então, assim, isso vai de cada proposta da rede municipal, né? Mas cabe os dois, tá? Conforme a nossa LDB. Então, quem que é o gestor escolar ou a direção da escola, né? Ele é o principal líder da escola. Ele é o responsável pela articulação de todas as áreas: administrativa, financeira, pedagógica e jurídica. São 4 dimensões. E cada dimensão vai tratar de uma responsabilidade. Tá? Então, ele vai garantir o cumprimento dessa proposta pedagógica e a efetividade de todos os processos. Das dimensões, vou repetir, anotem aí: pedagógica, jurídica, financeira e administrativa. Tá? Pode passar, colega. Então, nós temos, né, as principais atribuições. Eu trouxe algumas, tá? As mais rotineiras, para que a gente tenha esse conhecimento, tá bom? Então, ele vai tratar, né, de liderança e visão, né? Ele já tem que enxergar além. Já prevê, tô gostando daquele povo conversando ali no canto, não naquela rodinha. Não era para fulana estar na sala, não era para ciclana estar lá na biblioteca. O que será que está acontecendo ali? Recreio. Então, ele já tem que pensar assim, ir atrás. Ou pedir alguém para convidar elas a vir até ela. Porque se ela falar assim, fulano, investiga ali para mim, já vai gerar fuxico. O gestor ele tem que ser sábio com relação a essa visão. Saber como conversar para não magoar as pessoas, para não ferir, para não escutar algo que não gostaria. Usar de estratégias, né? Então, aqui ele vai zelar principalmente do projeto político-pedagógico, porque no projeto político-pedagógico vai estar traçado toda a rotina da escola, desde a entrada dos estudantes, dos profissionais, tá? Como também a rotina educacional, calendário, programas, festividades, tudo está claro no PPP, tá? Perfil dos profissionais, a missão e a visão da escola, que escola que nós queremos, que estudantes nós queremos formar, né? Os valores que a escola pretende trabalhar nesse ano letivo. E o PPP, o projeto político-pedagógico, ele é reformulado anualmente. Ah, professora, mas a gestora é a mesma.
A equipe é a mesma. Não, muda-se muita coisa. A gestora pode ser a mesma, a equipe também, mas há uma rotatividade de estudantes, de famílias. Às vezes aumentou uma turma ou diminuiu, tá? Às vezes implementou outros programas federais na escola. Deixou de ser uma escola de núcleo comum, se tornou uma escola integral. Então, nós temos que alterar essas bases no PPP. Há mudanças. Às vezes, o ano passado, nós tínhamos um vigia lá na porta, lá no portão, recebendo, acolhendo as pessoas. Hoje não se tem mais, câmera. Eu tenho que alterar lá no PPP. Então, o PPP, anualmente, ele é reformulado, de acordo com a característica do período de vigência dele, tá? Gestão de pessoas, ela também vai ter que gerenciar, motivar essa equipe, docentes e não docentes. Quando eu falo em docentes, eu estou falando de professores, tá? De não docentes, é equipe administrativa, tá bom? Representação legal, ela que representa a escola. Se a escola vai bem, toda a equipe tem o mérito, mas quem responde é a gestão. Se a escola tem alguma algum desafio que está passando naquele momento, é a gestora que responde por esse desafio, seja administrativo ou seja jurídico, né? Prestação de conta, uma torneira que quebrou, sabe? Ou o ar-condicionado que não está funcionando. Então, tudo é a gestora que tem que responder por isso, porque ela tem que ser articuladora e às frentes certas para reparar esses danos que estão acontecendo, tá? Planejamento estratégico, o gestor também planeja. Planejamento do gestor não é só o PPP. O PPP é o planejamento da escola, de toda a unidade escolar, de toda a equipe. O planejamento do gestor é o plano de gestão, o plano de trabalho dele, que também deve estar claro e inserido no PPP, para que todos tenham conhecimento. Ele não vai elaborar apenas um plano de trabalho para apresentar em defesa no processo seletivo que ele fez, ou só para ficar ali engavetado, se ele for indicado politicamente. Não, tem que estar claro e tem que estar casado com o plano de trabalho da coordenação, da orientação educacional. Porque elas precisam alinhar as falas, a visão, a missão é a mesma. Os objetivos, as estratégias precisam estar conciliadas, tá? Tomada de decisão, gerir crise, gerir desafio, conflitos complexos, né? Agora imagina, uma líder está na gestão, um professor está na gestão, que ela é desequilibrada, que ela não gerencia nem a vida dela. Será que dará certo? Já tem uma situação, um problema bem aí na escola. Se for um estudo de caso, se a gente for desvendar esse estudo de caso. Aí quem vai gerir a escola, quem assume a coordenação? E quem está no papel de gestão só recebe? Temos escolas sim, minhas colegas. Temos escolas desse jeito. Que a gestão está ali no papel de gestão, mas ela não tem perfil para gerir a escola. Aí acaba assumindo e sobrecarregando quem? A coordenação. Tá? Precisa ter tomada de decisão rápida, eficaz. Se errar, tentar de novo. Ser humilde para pedir desculpa. Olha, galera, eu enviei o ofício, não aceitaram mudar a data. Como é que nós vamos fazer? Só um exemplo aqui para vocês. A moça que ficou, a professora, também chamada Alessandra, que ficou com a minha turma em agosto do ano passado, aqui na escola, faleceu ontem. Eu fui no velório,
Uma morte assim, boba. Mulher de 48 anos, linda, jovem, bonita. E aí a equipe da escola estava lá no velório. Aí chega a gestora, minha amiga Rúbia, com uma coroa, né? O nome da escola. Falei, e aí, graças a Deus, estou vendo que está todo mundo aqui, então fechou a escola para todos estarem no velório. Ela, Alessandra, vamos ter que pagar esse dia. Não aceitaram isso aqui como desculpa. Agora morre um funcionário da escola, autorizou a gente fechar a escola, mas nós vamos ter que repor esse dia, no sábado, não sei como é que nós vamos fazer. Porque não é para mandar uma atividade extra classe. Tá vendo como que acontecem essas coisas? Vocês estão me compreendendo? A dinâmica? Que de hierarquia em hierarquia, eles encaminharam um ofício para a Secretaria de Educação, falando da situação, né, do óbito do servidor, né? E todos comovidos, né? É uma pessoa conhecida aqui em Porto Nacional, que é professora há muitos anos também, já trabalhou em outras escolas aqui na rede municipal, mas a escola, para ser fechada, houve essa negociação. Não, vocês hoje não cumprem o calendário, mas vai ter que pagar o dia letivo, sem atividade extra classe. Mas aí, graças a Deus, a gestão conversou com toda a equipe, entraram em consenso, não, nós vamos pagar outro dia, vamos fechar a escola. E todos foram, né, se comover nesse momento de dor. Então, assim, dentro dessas atribuições é pensar rápido, mas tudo oficialmente, oficializado, no papel timbrado, com arquivos, nada de boca, tá? Infraestrutura, precisa gerir a infraestrutura da escola, tá? Comunicação institucional, assegurar que essa comunicação, ela seja eficaz e ela chegue a toda a comunidade escolar. A comunidade escolar interna e externa. Quando eu falo em externa, é para as famílias, as parcerias que a gente precisa buscar, tá? E a interna é toda a minha equipe de trabalho, é todas as crianças que estão ali na escola. É tão ruim quando a gente chega na escola, não sei se já aconteceu isso com vocês, para levar os filhos na escola, e está tendo algum evento, acontecendo algo lá na escola, e o próprio vigia que está ali no portão não sabe o que está acontecendo lá dentro. Não, entra lá, pai, pode entrar. Não, não sei o que está tendo lá, não. O povo está tudo reunido lá na quadra, não sei o que é, não. É errado. Desde o portão já tinha que estar lá, anexado, nem que seja no muro ou no próprio portão. Evento hoje, realizando isso, horário tal. Todos convidados, aberto para a população, para os pais das crianças. Então, esse olhar, ele tem que estar claro. Porque se chegar a esse ponto do vigia falar isso para a família, fica feio para a escola. Lembre-se, quando nós estivermos na escola, representando, né, a escola, eu sou escola, eu estou professora lá, regente, ou gestora, ou coordenadora, eu sou escola. Então, é o nome da escola que vai ser citado nas falas das pessoas. E não vai falar assim, não, foi aquele vigia que falou isso e aquilo, fulano de tal, seu Zé. Não vai falar isso, não. Lá da escola, fulano de tal, aconteceu isso. Tá? Fiquem ligados sobre essa situação. E monitoramento. O gestor, ele tem a responsabilidade de sempre estar acompanhando, monitorando, entrando também nas salas de aula, observando a aula dos professores, vendo se está precisando de alguma coisa, indo na cozinha. Pessoal,
Chegou a carne, o frango? Entregaram as verduras? Não. E lá na coordenação financeira, você já ligou no depósito para saber por que estão demorando a entregar as verduras? As meninas hoje estão sem cebola. Uai, hoje o cardápio foi o quê? Arroz, salada de alface. Uai, cadê o tomate? Não entregaram o tomate. Já reclamou? Já fez isso? E na secretaria da sala da escola? E aí, já terminou de lançar todos os alunos no sistema do censo? Está precisando de ajuda? Sabe? Então, se ir nas ASG, e aí, pessoal, tá faltando material de limpeza? Ó, amanhã nós temos evento tal, senão nós vamos ter que deixar a quadra limpa. Ou a sala de reunião, que nós vamos ter formação no final do dia, sabe? Então, sim, sempre está atenta em todos os lugares. Para isso, se cria um cronograma de rotina. Nós temos 5 dias letivos na semana, às vezes 6, quando tem sábado letivo, que ela consegue fazer esse monitoramento. E não ser aquele gestor beija-flor. Chega a hora que quer na escola, vai embora a hora que quer, vai lá dar um beijinho, vai embora, ou fica escondido dentro da sala no ar-condicionado. E quem gerencia, quem monitora, é quem? Às vezes, os próprios profissionais. Gestor, assim, não faz a diferença na educação. Tá? Pode passar, minha colega? Então, o que é gestão escolar? É processo, planejamento e organização, como eu estou só reformulando a minha fala, tá? E reafirmando o que já foi fala anteriormente, tá? É focar na qualidade da educação, somente questão do quesito de avaliação, desempenho integral dos alunos, dos estudantes, tá? É dimensões pedagógica, administrativa, financeira, né, de recursos humanos, né, uma comunicação assertiva, eficaz de relações com a comunidade, tá? Então, isso é ser gestão, é estar na gestão. Pode passar, amiga. Gestão democrática. Quando a gente cita muito em gestão democrática, eu acredito que vocês estão escutando muito isso também na aula da professora Aldísia, né? Gestão democrática, gestão humanizada. Porque a gente tenta passar, e isso é legal, tá? Tá na LDB, tá na Constituição Federal, tá em outras aportes, né, de legislações, tá? Porque se eu tenho uma gestão democrática, uma gestão humanizada, os meus colegas de trabalho também serão o mesmo perfil. Vão atuar de forma democrática, vão atuar de forma humanizada, vão ter diálogo. E não ir, gente, não queiram saber o tanto que é ruim. Você está no trabalho e está ali por obrigação. Está na escola e com vontade de retornar para casa, porque não aguenta mais ficar ali. É horrível esse sentimento, essa sensação, é horrível. A escola, por a gente passar mais tempo lá do que com a própria família, né, ou no ambiente de trabalho, a gente passa mais tempo do que com a nossa própria família, seja administrativo, seja, né, em outras áreas profissionais. Então, assim, a gente precisa sentir prazer de estar no local, né? Então, quando se fala em gestão democrática, a gestão é princípios constitucionais, participar com a comunidade, abrir o portão, a escola tem que estar com o portão aberto para a comunidade. Na escola que eu estava atuando, à noite ela é aberta à comunidade, que tem os adolescentes que jogam vôlei lá. Tá? Tem outra galera que joga futebol. A comunidade tem que pagar esse espaço? De jeito nenhum. É da própria comunidade. Agora, eles precisam manter limpo, eles precisam ter a consciência de não danificar o bem público, né?
Isso é tudo conversado, tá? Precisa ter tomada de decisões coletivas de forma transparente e colocar a corresponsabilidade em cada ator. Ter essa decisão de corresponsabilidade, não fazer tudo sozinho. O gestor que assume a pasta de gestão e quer fazer o seu trabalho de forma individual, ele vai adoecer. Porque não consegue fazer de forma individual o trabalho. E quando não consegue trabalhar em grupo, adoece também. Como eu disse, a educação é compartilhada, é um trabalho de grupo, não é de forma individualizada. Pode falar, Graciane? Boa noite, professora. Boa noite, amor. Só um comentário, assim, quando a senhora mencionou a questão do uso da comunidade em relação à quadra esportiva. Aqui onde eu moro é um pequeno distrito de uma cidade. E aí, todas as gestões, até então, da escola estadual, que é onde tem quadra poliesportiva, tinham sido por pessoas daqui mesmo. Só que daí, devido a esse seletivo novo do Estado, de gestão escolar, pela primeira vez, tem-se uma gestora que não é daqui, eu acho que não está muito ligada às questões, assim, da comunidade em si, e aí ela, não sei quais as outras coisas ela ligou, mas ela só libera o uso da quadra mediante pagamento, né? Segundo informações, é porque a escola está muito danificada, não havia um subsídio por parte do governo estadual para a manutenção da escola, então ela viu um meio de recuperar esses danos, cobrando o acesso da comunidade à quadra. Eita, tem que ver até onde vai essa legalidade dela, né? Se a própria Secretaria Municipal de Educação também... É uma escola estadual ou municipal que você falou? Oi. É escola municipal? Oi, é escola estadual. Estadual. Então, se a SEDUC, né, ou a Superintendência de Ensino autorizou ela a usar essa alternativa, né? Se ela está amparada legalmente. Porque aqui para nós, assim, não há amparo. Ou já houve em outras escolas, que na época eu estava na supervisão pedagógica, que o gestor, ele pedia material de limpeza para uso da quadra, mensalmente. Então, tinha uma lista específica e a comunidade dava o material de limpeza, contribuía. Né? Algo mais simbólico, né? Do que valores, né? Mas isso, pelo menos aqui em Porto, não é amparado legalmente, não. Pode ser cobrado, tá? E aí, um dos instrumentos, pessoal, para que se fortaleça a gestão democrática são os colegiados. A participação dos colegiados na escola, eles precisam estar ativos, não engavetados e não faz de conta, realiza algo na escola, uma reunião em si, de forma privada, e só pega o material e vai atrás dos membros para pegar a assinatura. Isso é fazer de conta. Então, os maiores aliados da gestão democrática são o Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil e a Associação de Pais e Mestres. Pode passar. Nós vamos ter uma aula que vai especificar cada um, tá bom? Não fiquem ansiosos, nós vamos trabalhar gradativamente, nós estamos na aula 3, tá? Nas próximas aulas a gente já vai começar a pontuar sobre o estágio, tá? Nosso estágio, ele tá já na aula dia 19, a gente já vai estar especificamente falando pauta do estágio, o que vocês vão fazer na escola, vou explicar todas as fichas, os grupos já vão estar formados, tá, gente? Como a professora Clarice comentou. Então, a gente já teve uma reunião com a professora Mariana, né? E já alinhamos algumas situações para começar esse pontapé, tá bom? Pode falar, Wilke. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite. Professora, talvez a minha dúvida já seja até simples demais para alguns colegas que já têm experiência, eu não tenho. Mas a minha pergunta é em relação ao diretor.
por exemplo, os professores eles têm o seu plano de aula, aquilo que ele vai trabalhar durante o dia, durante a semana. Então, ele já chega na escola sabendo o que ele vai fazer. Isso. Existe algo parecido, alguma nomenclatura para o diretor? O que que eu vou fazer amanhã enquanto diretor? Eu tenho um plano de direção? Como é que funciona essa questão do diretor do dia a dia? Olha, Wilk, o gestor, o diretor, ele precisa trilhar, construir sua trilha semanal ou quinzenal, a partir do plano de gestão dele, né? Então, tem metas a ser cumprida em curtos prazos, né? Então, geralmente, quando igual agora nós estamos no primeiro bimestre letivo, né? Nós já passamos as escolas agora, estamos em quaresma, né? Mas as escolas agora retornaram após carnaval. Então, elas já estão começando a preparar a organização da Páscoa. Então, todas as atividades, né? Até do próprio planejamento do professor vai ser direcionado a esse período em comemoração, que antecipa aí depois um feriado, né? Prorrogado. O professor ama o feriado prorrogado. Então, o gestor ou o diretor, o que ele tem que fazer? Ele tem que construir sua trilha. Porque no decorrer da semana, o Wilk, o gestor, ele pode ter reuniões formativas na CEMED. Ele tem que, às vezes, tem que preparar a formação interna na escola. Ele tem que mediar conflito. Ele vai ter que reparar, por exemplo, um ar que estragou ou mandar fazer a poda de uma árvore que está atrapalhando, porque ali futuramente vai ser um parque. Ele tem que buscar a parceria. Ele tem que oficializar a documentação. Inclusive, esse período agora do primeiro bimestre letivo é o período que as escolas estão reformulando o PPP. Tem prazo, tem data específica. Agora, aqui em Porto Nacional, foi-se criado também, recentemente, um plano, como é que chama, meu Deus? Plano financeiro. Se a escola, até o dia 1º de março, não tiver com seu projeto político-pedagógico estruturado, não recebe o dinheiro direto na escola, que é o MDE, que é um recurso municipal para pequenos reparos na escola, manutenção. Compreendeu? Então, aqui, as escolas elas já estão fazendo essa articulação com antecedência. Mas eu conheço municípios, mesmo lá, Lagoa do Tocantins, como eu dei o exemplo, até o final do primeiro bimestre, ele se encerra agora em abril, né? Então, eles têm o primeiro bimestre para reformular o projeto político-pedagógico. Eles não estão presos a esse plano financeiro. O município não usou isso como critério. Porque aqui no próprio PPP, a escola tem que direcionar quanto que vai gastar dos 200 dias letivos. No pedagógico, nas formações, no desfile de 7 de setembro. Tem que fazer a prévia. Na festa das mães, a festa das crianças, nas formaturas. Porque, às vezes, a própria Secretaria Municipal de Educação, ela contribui financeiramente para a realização de alguns eventos. Então, o gestor, ele também tem o planejamento dele, só que não é sistematizado igual do professor, que é detalhado, que tem a metodologia, tem as habilidades, né, das disciplinas, tá? O gestor, como também o coordenador, ele vai fazer, e o orientador educacional, o orientador e o coordenador, ele trabalha a partir de projetos. Cada um dentro da sua função, que eu já vou explicar aqui agora. Já o gestor, ele é mais amplo um pouquinho. Ele vai focar no seu plano de gestão e nas rotinas específicas, né, do calendário letivo. Às vezes o gestor naquela semana tem uma aula, uma reunião Google Meet. Ele tem que correr atrás da escolha do livro didático. Ele tem que fazer reunião, tem que traçar ata.
ele recebe formação para multiplicar a informação na escola. Então, o gestor ele não consegue estar na escola, o diretor, às 8 horas do dia, porque às vezes há essa rotatividade. Respondi, Wilke? Respondeu, professora. Eu vou só aproveitar da ocasião e fazer mais uma pergunta, não sei se posso. Pode, fica à vontade. Professor, é uma situação hipotética, mas que certamente já aconteceu, talvez na realidade de alguns colegas aqui. Digamos que o gestor, o diretor, seja pedagogo, certo? Pedagogo, e está numa escola estadual que tem ensino médio. Digamos que faltou, por exemplo, o professor de matemática sem avisar, por algum motivo, adoeceu, teve que consultar. Quem vai assumir essa aula de matemática de um terceiro ano? Vai ser o diretor? Não, vai ser o coordenador pedagógico. Agora, na ausência do coordenador, tá? Ou auxiliar de coordenação, pode ser que o diretor vá e assuma. Porque o gestor também, o diretor, ele é responsável pelo pedagógico. Eu, em nenhum momento, posso dispensar os alunos por falta de professor. Se atrás de mim, diretor, eu tenho uma equipe grande que possa assumir. Na escola que eu estava, na gestão de sala, até o orientador educacional ia para a escola, para a sala, na ausência de professor. Mas a gente não pode dispensar aluno. Imagina a situação, você substituir um professor de matemática no terceiro ano. Sim, do ensino médio, que não é a sua especificidade, né? Justamente. Mas aí o professor, ele já, mesmo ele ausente, ele já tem que estar com o seu planejamento antecipado, né? Com atividade já prévia, né? Para que a pessoa que assumir a sala de aula não vai sem nenhum direcionamento. Por isso que os planejamentos são entregues com antecedência. Entendi. Tá? Os planejamentos são todos entregues com antecedência. Tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou pautar, né, sobre a liderança na escola, uma visão ampliada, né? Então, assim, todas as lideranças pedagógicas, elas precisam ter esse foco, principalmente na aprendizagem do desenvolvimento profissional dos docentes, né? Quando eu falo docente, eu cito professor. Então, o desenvolvimento profissional são as formações continuadas, e não somente a formação. Às vezes estou na gestão de sala de aula, mas eu não espero somente pela a formação lá na escola, não. Eu posso buscar outros meios, né? Participar de congressos, publicar artigo, né? Das atividades que eu exerço na sala de aula, né? Ou participar de seminários, né? Por quê? Quando a liderança, ele proporciona para mim, enquanto professor, essa amplitude, né, de informações, ele consegue me inspirar para que eu possa fazer um bom planejamento, que eu seja mais criativa, né? Ele melhora a qualidade da equipe, né? E não se restringe apenas, né, de que seja uma obrigação para que todos participem. Pode passar, colega? Vamos lá? Então, nós temos 3 tipos de liderança, tá? Liderança que ela trabalha de uma forma transformacional, que ela inspira, que ela motiva, né? Que ela traz ela foca no potencial dos seus colegas de trabalho, dos seus servidores, dos seus liderados, tá? Não é porque eu estou na gestão ou na direção da escola que eu sou superior a todos. Não. É errado pensar assim. Ali todos estão com o mesmo objetivo, todos nós somos do mesmo tamanho, com a mesma potencialidade. A mim está confiada a gerir a escola.
ao outro gerir a alimentação, o outro gerir a limpeza da escola, a outra gerir a coordenação pedagógica, a outra gerir a sala de aula. Então, todos nós estamos ali com o mesmo objetivo, né? Porque eu estou na direção da escola, que eu sou a bam, bam, bam. Não existe isso, tá? E temos liderança distribuídas, né? Que eu posso o quê? Compartilhar da responsabilidade e decisões. Ou seja, eu posso liderar uma formação enquanto gestor, juntamente com a minha coordenadora pedagógica, e nós vamos delimitar a responsabilidade. Ó, turmas do professor do segundo ano vão formar grupos, né, de até 6 pessoas, nós vamos redistribuir e vocês vão ficar responsáveis pela formação tal. Vamos fazer o calendário da formação, grupo do terceiro ano, do quinto, do quarto, lá da pré-escola, do CEMEI. E a formação, elas que lideram, elas que ministram, elas vão buscar parceria, palestrante, e todos estão envolvidos. E não pensar no foco da formação, do aperfeiçoamento profissional somente para docentes. É toda a equipe da escola. Ah, eu sou da alimentação, eu sou a manipuladora de alimento. Ah, eu não vou participar dessa formação, não é só para professor. Vai. Hoje você está manipuladora de alimento. Amanhã você está fazendo o curso de pedagogia e vai para a sala de aula. E aí? O que essa formação contribuiu para você? Então, são situações que a gente já prevê que possa estar contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem da pessoa, desse incentivo, desse profissionalismo, né? E liderança servidora, que foca na necessidade da equipe e da comunidade. Ou seja, tem uma situação, problema. Eu sou membro do CAI, Conselho da Alimentação Escolar, tá? E aí, semana eu estive numa escola onde nós encontramos umas baratinhas na cozinha. A gestora acabou de assumir a direção da escola, num processo seletivo. E não é na escola que ela ficou no ICEMEI, não sei quantos anos, e agora ela veio para outra modalidade de educação ensino fundamental. Então, tanto a gestora é nova na escola, é tudo novo para os servidores que já estavam na escola, né? Então, como que essa gestora vai gerir essa situação, problema? Então, a gente conversou com a gestora, levou ela na cozinha, mostrou para ela a situação. Ela falou, ó, em janeiro detetizamos a escola, mas não adianta detetizar a escola com esse ralo aqui aberto, com a fossa bem aqui perto da cozinha. Então, assim, são situações que nós, enquanto CAI, nós vamos relatar e notificar a escola para que seja feito esses pequenos reparos. Como que cozinha o alimento da criança numa cozinha com barata, gente? Isso é muito sério, né? Então, essa liderança servidora traz o quê? Traz esse aspecto de que essa necessidade hoje, lá que eu visualizei, a gestora, ela naturalmente, ela vai reunir a equipe das manipuladoras de alimento, a coordenadora financeira, que é responsável por elas, as ASGs, e vai fazer uma reunião, né? E compartilhar essa situação e pensarem junto o que vão fazer, até que chegue o nosso relatório do CAI, com orientações do que elas precisam resolver, para amenizar essa situação. Então, assim, esse papel, essa liderança, ela é relevante e ela é muito importante, tá? Vamos lá, Joyce. O colega tinha perguntado bem aqui com relação aos palestrantes, se a escola paga? Não. Não. A escola não paga palestrante. Ele vai ser parceiro da escola e vai lá dar formação. São formações temáticas simples, temáticas, né, administrativa ou pedagógica, tá? Bom, é importante criar um ambiente na escola de forma positiva, engajador e eficaz,
que seja acolhedor, tá? Pode passar, colega. Precisando tratar muito do socioemocional. Vamos aqui agora focar, né, no coordenador pedagógico, é o coração do ensino, da escola, né, porque ele é o líder que trata diretamente com o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. E ele é um apoio do corpo docente da escola, dos professores. Pode passar? Então, quais são as principais atribuições do coordenador pedagógico? Se ele é coordenador pedagógico, um dos principais focos é o pedagógico, né? Quando eu falo trato em pedagógico, eu trato dos professores, tá? Então, formação continuada, ele que também organiza, ele também é responsável pelo projeto político-pedagógico, tá? Reuniões pedagógicas, conduzir essas reuniões, tá? Formação de professores, ele também é um dos articuladores da sala do AE, junto com o orientador educacional, do planejamento do AE, tá? Do PEI, tá? Acompanha as regências dos professores, ele auxilia na elaboração e adaptação da implementação do currículo alinhado à BNCC. Hoje, pessoal, a rede estadual, como a rede municipal, uma das maiorias, né, das redes municipais, já conseguiram construir a sua própria orientação pedagógica anual, ou semestral, ou bimestral, onde traz claro para o professor as habilidades conforme a BNCC, os eixos temáticos, os campos de conhecimento, tá? Que são as disciplinas. Os eixos temáticos são os conteúdos anteriormente, vou começar a falar uma linguagem mais próxima. Vocês, quando manusear a proposta pedagógica da escola, vocês vão visualizar um planejamento já prévio, que o professor só transcreve o que ele vai trabalhar. E com metodologias, se vocês pegarem a DCT, o documento curricular do Tocantins, tem da educação infantil, e tem do ensino fundamental, e tem do ensino médio. Lá traz claro, separado, parte a parte, o que o professor precisa trabalhar. Com metodologias ativas, com metodologias claras. Então, hoje está muito simples para se fazer um planejamento. Só se o professor mesmo não querer fazer, tiver com preguiça, ou não tiver domínio de tecnologias, tá? Então, assim, o coordenador, ele tem como base, né, acompanhar essa elaboração do planejamento. O planejamento ele tem que ser entregue com antecedência. Existe planejamento semanal, diário e quinzenal. Mesmo que eu estipulei um planejamento semanal, eu tenho que ter o meu diário, porque eu vou trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, se for letivo. Porque na minha ausência, outra pessoa vai pegar o meu planejamento, o planejamento tem que estar na escola, não é na minha cabeça e não é no meu caderno de rascunho. O planejamento que eu utilizei em 2024, na turma que eu estava, não serviu para a minha turma de 2025. É uma turma totalmente diferenciada. Mesmo que a série era a mesma, o ano era o mesmo, não serve. Eu tenho que adequar a realidade da turma, o nível que eles se encontram. Então, esse compromisso com o planejamento é muito sério, tá? E aí, ela vai avaliar, né, o desempenho das crianças, em que nível que se estão, para que haja intervenções, né? As intervenções são feitas de acordo aos projetos, como também o planejamento, tá? Orientações didáticas, sugerir atividades lúdicas, construção de recursos, de materiais, isso é interessante e importante, tá? Ela vai fazer a mediação também de conflito de natureza pedagógica. Se for de conflitos de natureza social, é orientadora educacional, tá? Como elaborar projeto e articular, né? Sempre fazendo a ponte entre a gestão, professores, alunos, orientação, famílias, ela sempre está atenta e com essa visão pedagógica. Pode passar? Vamos lá, Joyce.
Então, há desafios e há competências essenciais. Eu, na coordenação pedagógica, eu preciso ter resistência de mudança, de tempo escasso e diversidade das demandas. Coordenador, na ausência do professor, coordenador que assume, tá? Às vezes é mais, assim, há situações em escolas, né, que devido à rotatividade de professores, às vezes o concurso ainda está escasso, então tem muito contrato, né, que acaba o coordenador ficando mais na sala de aula do que nas suas próprias atribuições. E aí, assim, ele se perde. E as competências essenciais, comunicação, escuta ativa, planejamento, mediação, né, e visão pedagógica. E relato, caderno diário a bordo, relato, ata, portfólio, registro, coordenador organizado, gestor organizado, toda liderança. O professor organizado, ele possui o seu portfólio. Pode passar, colega. Orientador educacional, já estamos quase finalizando. Então, quem é? Ele é o apoio integral ao desenvolvimento do aluno, né? Então, ele trata muito do cognitivo, do afetivo, socioemocional, né? Ele é a voz para o aluno, além de orientar as famílias e professores. Vamos lá? O orientador educacional, ele traz algumas atribuições. Joyce, quais são as atribuições? Algumas, são uma das principais que eu trouxe, tá? Acompanhamento do aluno, observar se ele está assíduo na escola. Teve 3 faltas, já tem a posicionar, buscar a família. O que foi que aconteceu? Está doente? Cadê o atestado? Ah, não tem atestado, então não abona falta. Ele vai ficar com 3 faltas. Já deu uma sumidinha, eu tinha uma aluna, Élida, ela mais era ausente do que presente, sabe? E quando ia na escola, chegava sujinha, acho que do jeitinho que acordava, já ia para a escola. A mãe, às vezes, esquecia a menina. À tarde, a regência minha era de manhã. À tarde, quando chegava na escola, a Hélida lá. Uai, não vieram te buscar, minha filha? Ainda não. E a menina com fome. Não, pensa que situação. A mãe acabou tirando a menina da escola, porque disse que não aguentava reclamação mais da orientadora. Então, assim, a família sem compromisso, né? E, às vezes, há necessidade de acionar o conselho tutelar. Mas até chegar a esse chamado, precisa monitoramento do orientador educacional, quantas faltas, preencher a ficha do CAI, né? Aqui nós tem ficha CAI e ficha MAI, depende da região, né? Fazer visitas na residência, ver a percepção da família, a renda familiar, né? As atitudes da família, tá? Então, assim, leva-se um pouquinho de tempo, né? Porque a criança não tem culpa, a criança, ela é assistida, a família que responde por ela, né? E a escola não pode assumir o papel da família. É muito sério isso. Então, o orientador educacional, dessas atribuições, ele precisa ser uma pessoa centrada e coesa, né? Aconselhamentos, né? Orientação vocacional, mediação de conflito, articulação da família, articulação com a rede de apoio, que no caso, né, a saúde, ou assistência social, ou o conselho tutelar, ou PAISME, que aqui a equipe multidisciplinar, né, que tem psicólogo, que tem outras funções que possam contribuir com essas famílias, tá? Então, assim, oferecer um suporte individual, né, para as crianças com dificuldade. Eu tive uma outra situação que o aluno furtava e mentia. Ele furtava tudo, ele furtava os lápis dos meninos, sabe, os copos, e mentia. E é uma situação que a gente foi descobrir isso já tarde, né? E foi perceber que era ele que estava pegando, né? Então, assim, é todo monitoramento, investigação, porque a gente não pode sair só apontando o dedo, né? E para se chegar nessa mediação de conflitos, né? E realmente, Cleidiane, quando se considera a evasão escolar
quando se considera a evasão escolar, ela prejudica muito a escola, porque a escola, além das avaliações externas, né, que a escola participa, que é a avaliação do MEC, né, para mediar o IDEB da escola, o resultado do valor do aluno, conta-se também o número de alunos frequente, os matrícula inicial, matrícula final. Se tiver alunos evadidos, cai a pontuação da escola. Então, isso é muito interessante, né? E sem falar que a maioria dos nossos alunos, nossas famílias, possui Bolsa Família. Se não tem a participação ativa das crianças com relação à assiduidade na escola, a frequência, eles vão perder a Bolsa Família. Aí, quando corta a Bolsa Família, se prepara professores, se prepara orientadora educacional e diretora e gestora, que a família vai lá braba. Por que cortou minha Bolsa Família? Por que não colocou presença para meu filho? Sabe? Vão lá brabos. Pode passar. Então, quais são os desafios, né? Da orientadora educacional? Né? Lidar com questões complexas como violência, principalmente violência sexual, viu? As crianças, às vezes, elas demonstram, o professor observa, o professor, ele faz essa releitura, só que a gente não pode apontar, acusar ou relatar, diagnosticar. Então, a gente vai falar do aspecto pedagógico, e aí a orientadora vai investigar junto com as entidades competentes, né? Dificuldade de aprendizagem, né? Competências essenciais, empatia, escuta, ética, principalmente, falar menos, observar mais, escutar mais, tá? E conhecimento um pouco da psicologia da educação, né? E o trabalho em rede. Para isso se tem os aperfeiçoamentos, né? Contínuo, bem sistematizado, que a própria esferas da rede estadual municipal também acolhem, né? A gestão, coordenação, orientação educacional ou qualquer outro líder nas formações, tá? Seja semestral ou bimestral. Pode passar, amiga? Vamos lá, uma outra função muito importante é a secretária escolar. Como eu disse anteriormente, ela é responsável por toda a documentação e registros, porque ela é a coluna dorsal administrativa, né? E aí ela traz também essas informações administrativas, garantindo a legalidade da organização. Essas legalidade de organização hoje administrativa, documental, elas já estão online, elas já estão em colaboração de rede, né? Anteriormente não era assim. Diário não era eletrônico, não tínhamos o computador ou uma máquina de xerox, né? Uma xerocopiadora, né? A gente tinha o quê? Era o mimeógrafo que passava, a gente tinha que passar atividade no carbono, rodava no mimeógrafo, não sei se vocês têm família que trabalhou dessa maneira, a mãe de vocês, né? Trabalhou na escola, né? E aí a gente tinha que multiplicar aquelas atividades, às vezes não prestava, né? Então, assim, planejamento era no canetão, o diário era no canetão, tudo era aberto no canetão. Então, você levava tempo para planejar. Hoje não, hoje a tecnologia está ao nosso favor, como também está ao favor da secretária. E todas as informações que ela presta, né, na forma administrativa da escola, a comunicação em rede, aqui na CEMED, na Secretaria da Educação, eles têm essa visualização. Pode passar? Vamos lá? Quase concluindo. Então, quais as atribuições dela? Aqui tem algumas, tá? Matrícula e transferência, documentação escolar, arquivo e registro, censo escolar, esse aqui é o ponto crucial. A escola recebe recurso pelo número de alunos, tá? Aí, tudo gera em cima do número de alunos. A escola recebe recurso financeiro pelo número de alunos, para alimentação, para manutenção, para todas as administrações
e a organização da escola, tudo voltado ao número de alunos. Legislação, atendimento do público, suporte administrativo, controle de frequência. Então, tudo isso é responsabilidade da secretária escolar. Pode passar? Eu vou pular a explicação de cada etapa aí, porque eu já pontuei anteriormente para vocês, né? Desafios, burocracia, prazos, apertar, legislação complexa, uso de tecnologia, né? Então, as políticas públicas, elas, a educação em si, há mudanças constantemente. Às vezes uma lei que antes era 25 alunos no primeiro e segundo ano, agora já mudou o número de alunos, então aumentou o número de alunos na turma, então vai abrir mais matrícula, sabe? Não posso fazer a sua matrícula sem documentação. Cadê o cartão de vacina da criança? Não tem. Então tem que providenciar. Vou perder a vaga. Não, aqui já em Porto, em alguns municípios, as matrículas já estão online também na rede municipal. Então, eles fazem já um pré-cadastro, aí vai gerenciar para a escola mais próxima da sua residência e os pais vão na escola já com a documentação prontinha. Já facilitou muito, né, o trabalho para a secretária escolar, né? Então, ela tem que estar atenta a essas mudanças das legislações. É muito importante isso, tá? Principalmente quando é associada ao censo escolar, tá? E ela também tem um papel fundamental. Todas as reuniões, formações, é ela que lavra ata. É responsabilidade da secretária escolar, tá? Comunicação e proatividade. Pode passar? Vamos lá para o coordenador agora, financeiro. Vamos lá, colega? Volta, isso. Então, o coordenador financeiro é a sustentabilidade da escola, porque ele trata do financeiro, do recurso, que é o mais importante, né? Sem recurso, a escola também não funciona, que precisa manter, né, uma alimentação, as compras de material pedagógico, a limpeza da escola, né? A energia, a internet, tudo isso tem que estar otimizado e de forma centrada e responsável. Vamos lá? Como também o coordenador financeiro, ele precisa prestar conta e mostrar essa transparência no mural da escola. O que entrou, o que saiu, o que nós temos ainda em conta, tá? Aqui é uma das atribuições do coordenador financeiro, né? Se a escola tiver, esse papel é dele. Se a escola não tem um coordenador financeiro, quem responde? O gestor, tá? Então, elaboração orçamentária, ele tem que fazer 3 cotações, lugares diferentes, aí ganha aqui menor preço, aí que ele vai montar o processo, um contrato de compra, para ele ir naquela loja específica, ou naquele mercado, para fazer a compra, só com a assinatura do contrato, aí que ele pode comprar, para depois ele montar o processo de prestação de compra. Sabe? É toda uma burocracia. São padrões, as fichas, sabe, de preenchimento. Então, isso é muito sério, tá? Então, gestão de receita, gestão de despesas, né, prestação de conta. Ele tem um período específico de prestações de conta. Caso não seja aprovada a prestação de conta, olha tanto que isso é sério, do coordenador financeiro ou do gestor, o gestor, ele é impedido de participar novamente no processo seletivo. Ou ele tem que devolver o dinheiro que foi mal utilizado do próprio bolso. Ou, às vezes, a própria Secretaria Municipal de Educação, sim, ela retém, não vamos passar o recurso para a escola enquanto não tiver aprovação da prestação de conta que não foi entregue pela escola X. Isso é sério. Né? Então, transparência em ingerir, né, e publicar as informações da prestação de conta, planejamento de investimento, né, controle patrimonial e legislação financeira. Então, todas essas atribuições, aqui tem um pouco do coordenador financeiro. Pode seguir?
A elaboração orçamentária, como também o controle patrimonial, ele tem que estar ligado ao projeto político-pedagógico, às necessidades da escola, o que foi pensado para aquele ano, tá? Pode passar? Então, os desafios, escassez de recursos, que às vezes tem secretarias ou diretorias pedagógicas, né, superintendentes de ensino, que atrasam o recurso. Às vezes até o recurso federal, às vezes atrasa, tá? Burocracia na prestação de conta, transparência, priorizar os gastos, o que é necessário. Eu estou na gestão. Eu quero uma cortina para minha sala. Fulana, providencia uma cortina, pega lá na papelaria, um TNT lá, que nós vamos organizar uma cortina para minha sala. É necessário? É prioridade para a escola isso? Ainda não. Prioridade para a escola é material pedagógico, os professores trabalhar com os alunos, é alimentação adequada conforme o cardápio, que é gerido anualmente, ou semestralmente, ou semanalmente. Material de limpeza, para manter o ambiente seguro e limpo. Tá? Pagar a internet, pagar a plataforma digital para que a secretária trabalhe de forma eficaz. Então, isso que é prioridade. Pagar a água e a luz da escola se não corta, pagar o gás se não faz alimento, isso que é prioridade. Como também material de segurança para os agentes da cozinha e da SG, que é avental, é bota, é luva, os PEI, para que eles trabalhem com segurança, tá? Então, aqui nós vamos tratar agora um pouco sobre essa inter-relação do trabalho de equipe. A escola, ela é como um sistema. É uma empresa. Hoje a escola é empresa, gente. Para gerir ela, dá trabalho, tá? Então, há uma complexidade, né? Nenhuma área trabalha sozinha. É um trabalho de inter-relação, de integração, né? Nós temos um objetivo comum, que é o sucesso do aluno, a qualidade da educação. Se a escola vai bem, o nome da escola é lá em cima. Se a escola vai mal, não é porque a Alessandra não fez um bom papel na sala de aula ou na gerência da escola. Não, é o nome da escola que está em jogo. Eles falam o nome da escola. Tá? A importância de comunicação certa, comunicação sistematizada, para que não gere fuxico, para que não gere desordem na escola, tá? Reuniões periódicas, ou pautas definidas, para que todos participem desse processo de forma coletiva, né? Colaboração e respeito, que mesmo que os servidores não estejam presentes na reunião, mas for lavrada uma ata e tem a pauta da reunião. Então, quando o servidor chegar na escola, ele vai ler a ata, ele vai ter a pauta para ele se interagir. Qualquer dúvida, né, sistematiza com eles de forma, né, objetiva. Reconhecimento da importância de cada papel, respeito. Cada um tem que respeitar o papel do outro, porque todos ali são educadores, todos na escola são educadores, né? E buscar de forma conjunta solucionar todos os desafios. Vamos lá, Joyce? Quase lá. Então, nosso papel pedagógico, né? Nós pedagogos somos o mediador, né? Nós vamos ser capazes de compreender as lógicas de cada área e facilitar a integração entre eles. Então, você, futuro pedagogo, você tem um papel importante para fazer o seu trabalho de forma coesa e com responsabilidade. Participar do curso pedagógico, né, curso de licenciatura em pedagogia, a partir da sua experimentação no estágio, com responsabilidade, respeito, ética e compromisso, você futuramente, ao chegar no mercado de trabalho, desafios nós vamos encontrar sim, mas você vai se corresponsabilizar lá daquele período que você assistiu e experimentou lá no campo da escola, aquele estágio de gestão, de liderança.
Então, você já vai chegar com esse olhar do perfil profissional de cada área, né? Então, você já vai ter uma ciência das atribuições, do compromisso, dos desafios, das oportunidades que cada líder passa. É esse o objetivo dessa aula aqui também de hoje, tá? Então, o campo de estágio, ele possibilita esse olhar. Pode passar? Vamos lá, Joyce. Então, desafios comuns, né, e competências necessárias, é o último tópico, eu acredito. Pode passar? Né? Quais são? Burocracia excessiva. Às vezes o gestor não tem autonomia, porque é uma hierarquia, né? Então, eu tenho prefeito, secretária de educação, eu tenho superintendente, eu tenho supervisor, eu tenho coordenadora de formação, eu tenho uma hierarquia. Às vezes o diretor não tem essa autonomia. Recursos limitados financeiros ou recursos humanos limitados. Porque o recurso humano, ele é lotado na escola conforme o número de cômodos, a infraestrutura. Então, ou o número de alunos. Acima de 100 alunos cabe um coordenador pedagógico aqui na nossa realidade. Conflitos internos e externos, pressão social e política, isso é muito forte nas escolas, pessoal, e em todas as esferas. Não sei em rede particular, que eu não conheço, mas estadual e municipal é muito forte. Adaptação, mudança e novas legislações. Pode passar? Um dos outros, aqui nós trata agora sobre a competência essencial, né, para o pedagogo gestor, que é a liderança, a comunicação, a gente tratou nas laudas anteriores, né? Então, planejamento e organização, resolução de problema e visão sistêmica, né? Então, é interessante que a gente, enquanto pedagogo gestor ou líder, a gente inspire e motive, a gente tenha uma visão estratégica, a gente esteja criativo e haja resiliência, não paciência. Não estamos tratando com nossos filhos, com nossos sobrinhos, com nossa esposa, com nosso marido, não. Resiliência. Pensar antes de falar, para não ouvir o que não quer ouvir, né? E compreender o todo sobre as suas interconexões. Precisa ser estudante, leitor, e não esperar que as informações caiam do céu. Não vai acontecer isso, não. E não vai pensar que o ex-gestor, o ex-coordenador lá da escola vai te orientar ou te explicar como que ele fazia anteriormente, te monitorar. Às vezes você aprende na marra. Pode passar, colega? Então, conhecimento é legal, atuação com ética e em conformidade. Pode passar? O pedagogo na liderança da gestão escolar, pode passar? Vamos lá, então a gente precisa estar participando sempre de formação de forma versátil, né? Porque a pedagogia, ela forma profissional para adaptar, né, atuar em diversas frentes na escola. Mas nós temos também liderança pedagógica de forma natural. O pedagogo, nós, futuros pedagogos, ele tem conhecimento didático e desenvolvimento humano para liderar processo de ensino e aprendizagem. Às vezes o pedagogo não quer pedagogia aqui de forma natural, não quer de jeito nenhum ser líder, ele só quer a sala de aula dele. Ir lá dar aula e ir embora. Ele não quer fazer frente às outras áreas. E a atuação estratégica, que tem a capacidade de analisar contexto, propor soluções, né, implementar projetos, em qualquer área da gestão que você for atuar, em qualquer liderança. Pode passar, amiga. Joyce? Então, seja um líder. Faça a diferença enquanto futuro pedagogo. Respeite o curso que você escolheu. Seja uma autêntica pedagoga ou pedagogo. Cumpra suas responsabilidades com relação
a quais nós estamos aqui no segundo período pontuando. O compromisso com o estágio está na mão de vocês. Então, a gente precisa priorizar a carga horária do estágio, o compromisso com o estágio. Eu falo sobre a disciplina a qual eu estou responsável. Eu acredito que todas as disciplinas elas são importantes, mas é o estágio, quando você for a campo, é que você vai perceber a dimensão do onde você vai atuar, tá? Então, nesse compromisso, a visão além da sala de aula, a visão além da liderança pedagógica, a visão sobre o potencial da sua atuação profissional, seja em qualquer área. Vamos lá? Pode passar? Então, seja um agente de mudanças. Pode passar? Joyce? Peraí, professora, deu uma Oi. travadinha aqui. Peraí, Não, que deu uma de travada. boa. Agora foi. Então, conhecer essas atribuições, né, é um dos primeiros passos, né, para atuação consciente e eficaz no futuro profissional de vocês, tá? Então, como vocês se veem contribuindo em cada uma dessas frentes? É uma pergunta para vocês responder de forma natural para si, tá? Porque vocês só vão conseguir experimentar, né, a partir da visão a campo, quando a gente for agora no meados do mês de março, tá? Vamos lá? Pode passar, amiga. A outra anterior. Então, essa? Então, É essa, professora. é essa, né? Então, uma escola bem gerida é o reflexo de líder, tá? Conscientemente de suas atribuições e comprometimento com a educação. Então, por isso que as escolas, elas precisam dessas lideranças, do gestor, do coordenador, de um orientador, de uma secretária, pessoas ali com índole, com respeito, que transmitam confiança e que tenham compromisso com a educação, tá? Então, pense em como suas futuras práticas podem contribuir também para uma gestão escolar mais participativa e eficiente. Outra pergunta que eu deixo aqui para vocês. Como vocês podem exercer a liderança em suas esferas de atuação? Aí, em Xambioá, em Pedro Afonso, em Paraíso, em Lagoa do Tocantins, em Indianópolis. Como vocês poderiam exercer essa liderança? Também vocês vão conseguir responder essa pergunta a partir do momento que vocês estiverem indo lá para o campo. Pode ir? Já estamos quase concluindo. Sim, haverá frequência. Agora a Joyce estará jogando o link, tá? Então, a educação, ela não transforma o mundo. A educação, ela transforma as pessoas. E as pessoas que vão transformar o mundo, tá? Vamos lá, Joyce. Então, aqui eu deixo para vocês alguma pergunta, alguma dúvida, e a Joyce já pode lançar lá no chat a frequência. Alguma dúvida, alguma algo para perguntar? Estou aqui aberta para tirar as dúvidas. Vamos lá? 71 pessoas participando. Jorge já lançou a frequência lá no nosso message. Pode passar, Joyce, então. Mais uma lauda. Isso. Pode falar, Lélia. A minha frequência, eu não estava colocando meu nome nem meu e-mail. Agora que eu vou colocar. Aí eu fico com falta nas outras aulas que eu assisti. Lélia, o próprio Meet, ele gera um relatório de acesso, tá? Aí a gente vai, então, fazer o checklist com o Google Forms e o relatório de acesso, tá?
E lá nesse Tá. relatório mostra o horário que você acessou, seu nome e e-mail que você acessou e o horário que você saiu do Meet. Tá Amém, bom? amém. Não se Tá bom, preocupa. eu vou colocar agora, porque eu tô ainda aprendendo. Não, tudo bem. Aí a Faz Crislane que me parte. ajudou. A Crislane, Lélia, tu não colocou. Eu falei, eu vou conversar com a professora, meu Deus, eu estava preocupada. Não, isso faz parte, tá Obrigada, eu bom? vou De colocar agora. nada, tá bom. Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta. Professora, só uma Ô, dúvida, por exemplo, porque às vezes eu tô com minha bebê no colo, aí ela aprendeu agora a triscar no botão vermelho. Às vezes acontece dela triscar para sair, mas aí no mesmo instante eu já volto, não tem problema. O Meet considera também, né? Tipo assim, se eu considera. entrei e sair novamente, né? Sim, aí Que ele, acontece aí direto. nesse Tem o dedo relatório, ligeiro, ela só vai no vermelho e quando eu vejo já desligou. Oh, meu Deus. esperta. Ei, Milena, daí gera dentro desse relatório que eu expliquei aqui para a Lélia, horário que você saiu, horário que você acessou de novo, tá? Responda a frequência, não saia sem responder a frequência pessoal, tá? E quem não conseguiu hoje assistir com a gente a aula, acessem a rota, assiste a aula lá, tá bom? E eu espero ter tirado, né, as dúvidas de vocês, que a aula ela tenha sido tranquila, né, e clara em o processo de aprendizagem de cada atribuição, de cada função dos líderes, tá? Sim, Ana Gabriela, todas as aulas nós temos frequência, tá bom? Mas, Ana Gabriela, se você não está conseguindo acompanhar aqui, está assistindo na rota, lá também vai gerar um relatório que a gente visualiza que você acessou a rota, tá bom? Pode ficar tranquila e aí gera também a sua frequência, tá? Então, se vocês, né, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Com relação às informações, só para fechar a nossa aula, são 21 horas e 22 minutos. Com relação à informação sobre estágio, a gente vai explicar de forma gradativa, para não acumular muitas informações para vocês. Nós estamos buscando trabalhar de forma que tanto eu, como a tutora online, presencial, e a supervisora de campo, consiga atender vocês de forma imediata, tá? E aí, nas próximas aulas nossas, você vai ter orientação específica sobre o estágio, tá bom? E assim, gradativamente, para que vocês vão com segurança para a escola, tá? Não precisa ter ansiedade, Cássia, é assim mesmo, né? Cada período que você cursar aqui, você vai amenizando essa ansiedade. Porque os estágios, ele só vai mudar a temática, a forma, o preenchimento das fichas, né? As orientações, elas são quase todas padrões. O que vai mudar são as temáticas de cada período de estágio, tá bom? Então, desejo para vocês um bom final de semana, acessem a rota. Qualquer dúvida, entre em contato lá no Fórum Geral ou com a gente mesmo, que nós estamos aberta para atendê-los, tá? Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Estava aqui, professora. Até eu Amém. estou aprendendo muito, viu, pessoal? Aula maravilhosa, Que muito bênção. boa. Pois, Precisando, estamos aqui. amém. Muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau. Prova. Professora, quando for aplicar as provas, a senhora vem aplicar ou não? Às vezes eu vou, Maria. Sabe, eu já fui em Xambioá, já fui em Lagoa de Anópolis, só até agora, nesses municípios, né? Pode estar Mas, para Colinas. pois eu quero conhecer. Eu não conheço Colinas ainda, meninas. Mas eu vou me ofertar para ir em Colinas conhecer vocês, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo, tá? No coração. Professora, para isso também. Vou, Paraíso até que eu conheço, Roberta, mas eu vou me ofertar também para ir em Paraíso, que tem a 1 e a 2, né? Dá para me atender os dois municípios. Um beijo. Beijo. Joyce, muito obrigada. Pode parar a gravação.
e eu já estarei saindo, tá?